Então, agora a gente vai completar o nosso dia do vocabulário e eu vou falar para vocês sobre a janela restrita de alimentação, né? Porque a gente já falou do básico, 12 horas de jejum, 12 horas no estado alimentado. Agora, eu vou falar sobre janela restrita de alimentação, porque eu falo isso muito rápido para vocês no dia a dia, como se fosse básico, mas eu descubro toda hora que não é básico. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala jejum intermitente, é como se fosse um guarda-chuva gigante que inclui vários termos diferentes sobre jejum. Quando a gente está falando de jejuns ao longo do dia, que duram menos de 24 horas, a gente, na verdade, está falando de janela restrita de alimentação. E é importante diferenciar, porque quando a gente tem estudos com alimentação pronta ou estudos com animais, chama time restricted feeding, que é de alimentar os bichos ou os humanos. E o time restricted eating a tradução é a alimentação com restrição de tempo. O que significa janela restrita de alimentação? Significa que você vai abrir o seu horário de alimentação, começando com a primeira refeição do dia, e nesse horário que você começou o seu café da manhã, por exemplo, se você toma café da manhã todo dia, você começou às 8 da manhã, comeu o primeiro brócolis, você comeu o primeiro ovinho, omelete e tal. Nessa hora, você abriu a sua janela alimentar. Então, mais um vocabulário, hein, gente? Janela alimentada. Você abriu a sua janela alimentar às 8 da manhã. O que consiste a janela restrita de alimentação? Consiste em diminuir o tempo do seu dia. Então, imagina que isso aqui é 24 horas. Você se alimentava das 6 da manhã, que é o horário que você acorda para trabalhar, até as 2 horas da manhã, que é a hora de terminar o trabalho, ou a TV, ou Netflix com a pipoca, tá? Então, pensa que você tá das 6 da manhã até as 2 da manhã do outro dia no estado alimentado. O que é a janela restrita de alimentação? A gente vai diminuir o tempo que você fica disponível para comer. Então, vou dar um exemplo da janela restrita de alimentação precoce. Das 8 da manhã até as 6 da tarde. A gente fez uma janela de 14 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Vocês entendem isso? Vocês já ouviram falar do 16-8, que é o mais comum de todos? 16-8 significa que você vai ficar 16 horas em repouso, deixando o seu corpo descansar, e 8 horas do seu dia comprimindo o período que você vai incluir todas as suas refeições. Vocês entendem? Então, a gente pode fazer janela restrita sem abrir mão de nenhuma refeição. Então, você comia café da manhã, almoço e jantar e ficava, sei lá, 16 horas comendo. Lá, de repente, você quer inverter o jogo. Você vai fazer café da manhã, almoço e jantar, tudo junto, com 8 horas de intervalo só. Só de fazer isso, em vários estudos, a gente pode não ver uma resposta incrível no emagrecimento. Fica parecido com restrição calórica. Mas, quando a gente tem estudos que comparam a insulina do paciente, a hemoglobina glicada do paciente, a glicemia de jejum do paciente, só da gente comprimir a janela, sem tirar as calorias, você come igual, você só encurta para uma janela mais curta. Só de fazer isso tem muito benefício para quem tem resistência insulínica. Então, se você está me assistindo aqui, gente, não custa nada. Antecipe seu jantar em 2 horas. Atrasa o seu café da manhã em 2 horas. Você vai ganhar 4 horas por dia de benefício de controlar a sua insulina por mais tempo todos os dias, tá? Então, quando a gente fala de janela restrita, a gente está falando de estratégias curtinhas que a gente pode repetir diariamente, tá? Então, outro exemplo bem famoso desses 16-8, 14-10, tal, é o 18-6, né? O jejum de 18 horas diário, com 6 horas para se alimentar. Geralmente, vocês vão observar, gente, que mesmo que você queira colocar todas as suas comidas sem abrir mão delas nessa janela mais curtinha, você não consegue comer tudo isso. Tá aí a vantagem, tá? Nos estudos que não deixam o paciente abrir mão das calorias, não costuma ter muita diferença, tá? Mas o objetivo aqui não é que você compense o jejum comendo mais ou comendo igual, é pulando mesmo. Então, se você vai fazer 16 horas, escolhe uma coisa para abrir mão, ou o café da manhã ou o jantar. E esses são os maiores benefícios, tá? Então, outro exemplo famoso
é o 20/4. 20 horas por dia no estado em jejum e você tem 4 horas para comer. Normalmente, ninguém consegue comer mais de 2 vezes, né? Você abriu a janela, comeu, espera umas 3 horinhas, come de novo. Fechou a janela de alimentação. Então, agora vocês estão entendendo tudo, né, gente? Fala para mim se vocês estão entendendo. Janela de alimentação, agora vocês me entendem. Dica final para vocês entenderem. 16/8. Como que a gente sabe o que significa? O primeiro número que vocês ouvirem de jejum de janela restrita é o período que a pessoa está em jejum. Então, se ela está fazendo 16/8, ela está 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando. Se ela está fazendo 20/4, ela está 20 horas em jejum, 4 horas para se alimentar. Quanto mais restrita vai ficando a nossa janela de alimentação, menos refeições você consegue colocar. E isso é uma estratégia muito inteligente, tá? E a gente tem que fazer com inteligência. Porque eu já vi umas pessoas perguntando aqui, mas uma refeição por dia dá para bater a meta de proteína? Não, gente, não dá para bater a meta de proteína. Por isso que você precisa saber por que você está jejuando, para que você está jejuando e quando você vai jejuar. Porque se você está, o seu foco principal é bater a meta de proteína todo dia, você não vai poder fazer uma refeição por dia.